fé. Por espíritos diversos, Francisco Cândido Xavier. Carlos Bacelli. Apresentação. Amigos leitores, é com grande reconforto que apresentamos neste volume algumas das páginas produzidas por vários amigos espirituais através da mediunidade psicográfica do nosso companheiro Carlos Bacelli, dedicado medianeiro da Nova Revelação. Satisfeito por incorporar-lhe ao concurso da obra de Emmanuel, consagrada a fé e a paz, a esperança e aos serviços de amor ao próximo, pedimos aos mentores dos mais além fortalecerem o nosso irmão Bacelli em sua jornada mediúnica, a fim de que ele continue apoiando na confiança em Jesus e resoluto das realizações do bem, compreendendo Kardec para melhor servir a Jesus. Autoconfiança. Se queres verdadeiramente encontrar-te, sai de ti mesmo. Como poderias realizar o autoconhecimento no clima do egoísmo? Como saber quem és, desconhecendo como reages diante dos outros? Como será possível alguém entregar-se a demoradas introspecções, se não muito longe a fome e dor, lágrima e sofrimento? Disse o Senhor, que brilhe a tua luz. Ele mesmo, a luz do mundo, não permaneceu nos páramos celestiais do êxtase dos bem-aventurados. Vindo até nós, proclamou: Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Se desejas conhecer-te, não feche os olhos para o mundo, trancando-te em tuas emoções. Na ação do trabalho que estende socorro a todos, ver-te-ás como és. Chave mágica. A chave da simpatia está ao seu dispor. Com ela, ser-lhe-á possível atingir a oportunidade para as melhores realizações. É apoio em que você pode dar em qualquer parte, em todo o tempo. Nas piores crises da existência, concurso ligeiro que nada lhe custa. Bastar-lhe a mobilizar a própria vontade. É amparo com que você se fará capaz de levantar o ânimo de muita gente e confortar corações numerosos. Ainda em que você se veja sob o peso de grandes tribulações ou mesmo doente, recorde que essa chave mágica, portadora do êxito em todos os seus objetivos de trabalho e caminhos de relacionamento, é o seu sorriso. Recado de companheiro. Nas estradas em que palmilhas, eu também já palmilhei. Pelos caminhos em que vais, eu também já fui. Nas experiências que vive, eu também já vivi. Pelos abismos que atravessas, eu também já atravessei. Nas dores em que sofres, eu também já sofri. Pelas quedas em que te feres, eu também já me feri. Aceita, portanto, meu irmão, este recado singelo de quem tem aprendido a levantar, de tanto tropeçar nas experiências da vida, abre o seu coração e entrega-te a Jesus. Deus não te faltará. Deus é o caminho de elevação. Deus te guiará. Espinhos talvez te firam. Deus saberá curar-te. Desenganos surgirão. Deus se te fará reconforto. Incompreensões, por certo, virão sobre ti. Deus te fortalecerá para em que o superes. Provações desapontarão do cotidiano. Deus te apoiará a fim de que possas vencê-las. O desânimo te ameaçará e Deus renovará as energias. É possível venhas a sofrer perdas de importância e Deus te enviará os recursos de que necessites. Em algumas ocasiões, talvez caias, e Deus te socorrerá para em que levantes. As crises da senda de aperfeiçoamento, muitas vezes, se multiplicarão em torno dos seus passos. Confia, porém, no amparo de Deus, trabalha, serve e caminha. Deus não te faltará. Caridade da luz. Tanto quanto possas, abra tua mão na direção dos irmãos menos favorecidos da jornada.
Reparta o farnel das facilidades com que a providência divina te coroa os esforços com os amigos em que a provação da penúria assinala. Aprende com Jesus a difícil ciência de não dizer não aos que o coração constrangido batem às portas da sua generosidade. Aqui é o pedaço de pão, ali é a peça de agasalho. Além é o remédio de que carece a criança para furtar-se às garras da morte. Toda dádiva que estendas é bênção de Deus materializada por tuas mãos. Dado o que te sobra, portanto, o que te sobra não te fará falta. No entanto, não te esqueças também dos que, embora não careçam os dos que têm, estão rogando algo do que és. E a sublime caridade da luz, partindo do teu coração incendiado de amor, falará de alegria, esperança e fé aos indigentes dos bens espirituais. Detém os passos apressados e dedica pelo menos 1 minuto do largo tempo que dispões diariamente a falar do bem aos que esperam as notícias do Pai. Decálogo da Palavra. Não grite, converse. A voz muito alta é semelhante a uma agressão sonora. Não discuta, o diálogo é a melhor forma de entendimento. Não conte vantagens. Muitos de nossos intelectores possuem méritos que ainda estão longe de adquirir. Não ridicularize a ninguém. Todos somos passíveis de errar. Não critique, nenhum de nós está isento de observações corretivas, em nosso próprio favor. Fale auxiliando uma frase de compreensão e de simpatia ampara sempre. Não consure a quem quer que seja. Quando não seja exatamente por nós, precisamos de apoio verbal construtivo em benefício de muitos dos nossos entes amados. Não use palavras inadequadas ou ofensivas a essa ou aquela pessoa. Todos precisamos do respeito de uns para os outros, a fim de que vivermos em paz. Não escolha o pessimismo para liberar a sua conversão. Não existe ninguém que não necessite de esperança e otimismo na execução do próprio dever. Nunca se arrependerá você de haver falado bem. É pela palavra edificante que mais expressa nos deslocamos para diante, buscando as conquistas da vida imperecível. Você é importante. Inútil você? Como acreditar que Deus tenha criado algo sem utilidade? Se até o grão de areia cumpre nossa missão, seria você criado à imagem e semelhante ao Pai. A dizer-se sem valor, a semente é o berço de muitas vidas. A gota d'água para o desento é mais valiosa que uma pérola. Como as abelhas trariam do fábrico do mel sem o pólen das flores? Arrenda esse pensamento sombrio em que lhe paralisa as forças criativas. Você é muito importante no contexto da criação. Deus conta com você no melhoramento do mundo. Não precisasse da sua presença, Ele não o teria criado. Segue para adiante de cabeça erguida, realizando o melhor. Resposta do alto. Existiu um homem que ansiava de tal modo encontrar o Cristo de Deus que foi amplamente observado por ele, passando a ser acompanhado por vários mensageiros da vida maior com especial atenção. No afã de integrar-se no trabalho do excelso amigo, esmerou-se o devoto das petições. Queria viver com Jesus, entregar-se a Jesus e interpretar Jesus, e propunha-se a obter tudo isso com urgência. Alvoroçado, notou que começava para ele uma longa série de surpresas. Pediu saúde a fim de agir com intensidade, mas a vida lhe trouxe a doença. Rogou um corpo belo e atraente, no entanto, no momento difícil foi prejudicado no rosto, apresentando-se de modo com a face deformada. Solicitou dinheiro farto, entretanto unicamente conseguiu o trabalho sacrificial em que lhe garantia a aquisição do extremamente necessário. Quis formar um grupo de companheiro em que lhe partissem as atividades da lavoura do bem. Contudo, não apareceu ninguém que dispudesse a segui-lo, obrigando-se por isso a sair sozinho para atender às súplicas de pessoas infelizes que lhe rogavam o benefício da prece. Insistiu através de repetições orações para que o céu lhe concedesse um clima de paz e que lhe facilitasse a execução de encargos determinados. Mas viveu cercado de perseguições e conflitos, perturbações e sarcasmos em que lhe flagravam a existência. De corpo envelhecido, certo dia viu a morte chegando, e de manso apagando-lhe as pupilas. Ele despertou do grande sono de que se via objeto e viu Jesus que o esperava.
O companheiro se desconcertou e falou agitado: Senhor, desejei tanto servir-te, mas tudo em meu caminho terrestre me foi contra. Qual teria sido, Senhor, a potestade das trevas em que me atormentou a vida inteira? O celeste benfeitor, entretanto, esclareceu com serenidade: Fui eu mesmo que te enviou a doença e a deformidade física, a pobreza e a solidão. E por quê? Suspirou o devoto recém-desencarnado. Jesus, porém, respondeu com sabedoria: Disseste tantas vezes em que me desejavas a presença e a intimidade a fim de trabalharmos juntos, e que os auxiliares os quais te confiei não conseguirias caminhar com segurança para doar-me a felicidade de conviver comigo. Receita para todos os males: discutir não alimenta, reclamar não resolve, revolta não auxilia, desespero não ilumina, tristeza não leva a nada e lágrimas não substituem suor. Irritação intóxica, deserção agrava. Calúnia responde sempre com o pior. Para todos os males, só existe um medicamento de eficiência comprovada: continuar na paz, compreendendo, ajudando, aguardando o concurso sábio do tempo, na certeza de que o que não for bom para os outros, não será bom para nós. Divino recurso. Trata-se de remédio real do espírito. Sem ele, a paz carece de base. O amor não existiria e o trabalho cairia em frustração. A fé não desabrocha e a paciência não surge. A união se faria impraticável. A solidariedade não funciona. A esperança não encontraria razão de ser. O lar não substituiria. A civilização se ergueria em base de crueldade. Deste recurso todos necessitamos. E de que tão alta significação se nos faz no cotidiano, em que a sabedoria da vida não permite se efetue a aquisição dele dos mercados do mundo, a fim de que esteja ao alcance de todos, já que se deve nascer em nós mesmos no laboratório do coração. E este remédio é o perdão recíproco. O semelhante medicamento se mostra de tal modo importante nos assuntos da vivência e da convivência, que Jesus, o divino médico da alma, prescreve para cada infestação de ofensas em que lhe se aplique a virtude não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Afeto. Sentes inclinação afetiva por determinada pessoa? No entanto, observas que este alguém já assumiu compromissos em outros caminhos? Sofre e te angustias. Tivesse chegado um pouco mais cedo. Pensas entristecido. Aceita, porém, as determinações da vida. Leis desconhecidas agiram em teu benefício, e nem sempre poderás satisfazer aos teus caprichos sem agravo da própria situação espiritual. Vive a vida que tens, aprendendo a amar aqueles que te amam. Cada criatura gravita na órbita das necessidades que lhe são próprias. A afeição, quando não se tem, é também algo e que se pode construir, deixando o curso dos acontecimentos correr naturalmente. Portanto, Deus, em fazendo sempre o seu melhor, te preservou de sofrimento em que não tolerais. Oração do pomicultor. Senhor, quando o desânimo me entorpece o espírito, largando-me a afeição da terra seca, dá em que a chuva de tuas bênçãos me restaure a coragem. Quando a tua proteção me renove as energias, reaquecendo-me ao calor de tua bondade, a fim de que me faça útil. Quando eu consiga mostrar algum proveito, concede-me o privilégio de trabalhar à maneira das árvores benfeitoras. Quando, porém, a felicidade de servir me valorize as horas e as tarefas me absorvam tempo e repouso, não me deixe desertar do dever em que receio do sacrifício. Ensina-me a permanecer de pé, qual a planta nobre em que suporta assaltos na estrada em virtudes do tempo, pragas e golpes, agindo em silêncio e auxiliando constantemente, sem nunca reclamar para si mesmo os próprios frutos. Senhor, ampara-me a fim de que eu aprenda obediência à serventia com os vegetais amigos, aos quais devo atenção e cuidado, e coloca a bênção de tua inspiração sobre os meus desejos, de modo que eu obtenha da vida a incessante alegria de atender-te aos desígnios. Assim seja, hoje e agora. Ontem você podia, amanhã você poderá, hoje você pode. O ontem já veio, o amanhã ainda virá, o hoje é agora. A oportunidade
oportunidade em que a misericórdia divina lhe concede em minutos do presente é bênção em que deve ser utilizada no engrandecimento da própria vida, sem, no entanto, reguelar ao futuro a responsabilidade que não raro ficará sepultada nas cinzas do passado. Se todos os homens de gênio regalassem ao amanhã a inspiração em que os céus lhe proporcionam hoje, as obras-primas que enfeitam o mundo só seriam possíveis no país dos sonhos. Recorda, o ontem não volta, o amanhã pertence a Deus, mas o hoje na cota do agora é o sempre, e o que você tem e precisa para ser feliz. Estudo da tentação. Os problemas da alma surgiam no estudo quando o aprendiz solicitou ao mentor dissesse algo quanto à tentação. O interpelado considerou: é preciso reconhecer que as raízes da tentação permanecem dentro de nós. Como? Indagou o discípulo admirado. O instrutor, sem hesitar, esclareceu calmamente: oferece um prato de milho cru ao apetite de um homem e um prato repleto de brilhantes ao apetite de um cavalo, e observa os resultados. O homem recusará o milho cru e o animal repelirá as pedras raras. Se trocares, porém, as referidas ofertas, ser-te-á fácil estudar o problema da tentação num e outro. Compreendestes? O aluno respondeu afirmamente com a cabeça e a aula continuou. Melhor assim. O amigo que estimas partiu buscando outros caminhos. O companheiro de tuas horas foi-se à procura de novas emoções. O irmão que amavas como a ti mesmo deixou-te por tentadoras experiências. Creia que, embora sofras, foi melhor assim. Quem poderá prever o que lhes aguardava no amanhã? Embora de coração sangrando, não deixes de viver e de continuar desincumbindo-te das responsabilidades que a vida te confiou. O Senhor também passou no mundo sem ninguém. Os discípulos mais amados nem mesmo puderam orar com ele nos instantes que antecederam o Calvário. Deus te encarregará de momento certo, colocará alguém em teus passos, e alguém que virá para ficar na frente do bem. Conta-se que em certa ocasião na casa dos apóstolos de Jesus, em Jerusalém, o trabalho de atendimento aos necessitados havia recrudescido. Simão, Pedro, era o alvo das solicitações e das aflições. Peritórios e queixas quanto haviam escutado referências ao nome de Jesus e aos prodígios de amor em que o Mestre realizará. Vinham de muito longe e suplicavam e clamavam. Muitos traziam querelas e outros carregavam perturbações. No raro, irmãos em demanda familiar entravam em rixa ali mesmo, no recinto da fraternidade, trocando injúrias e perseções. Viajantes, em extremo desespero, abordavam o generosa moradia implorando consolação. Muitas vezes, os rogos se degeneravam em gritaria e palavrão, frustrando a tranquilidade do santuário. De vez que assumia a direção do grupo, era Pedro em que mais socorria os infelizes. Mas por isso mesmo, era mais intensamente policiado pelos olhos de crítica, e as consuras contra ele desabordavam aqui e além, porque consentia em receber tanta gente desorientada. Como se entregava a delinquentes quando se sabia responsável pela instituição? Com que razões articulava tantas gentilezas em favor de pessoas evidentemente desclassificadas? Por que cercar-se de tantos tipos considerados malfeitores? Ante a onda de reprovações que se fazia sempre mais alta, Tiago, filho de Alfeu, o líder do evangelho mais vigoroso agarrado dos textos antigos, procurou Simão e comunicou-lhe a decisão de afastar-se. Não tolerava a situação em que categorizava por desequilíbrio e desordem. Dali em diante habitaria um tugúrio isolado na saída para Jope. Aspirava à meditação e ao repouso, ansiava por sossego na vida espiritual. Simão tentou acalmá-lo, prometeu condições melhores em futuro próximo, apequenou-se e pediu reconsideração do companheiro. Tiago, porém, foi inflexível. Em dias rápidos promoveu a mudança e encasulou-se em risonha choupana, rodeada em verdura e batida de sol. Ali se confiava aos estudos dos apontamentos evangélicos. Tratava de flores, admirava insetos e lavoura do Senhor, através das orações de hora certa. Escoaram-se os dias, semanas e meses.
Tiago, insulado e quietude e reflexão, recordava Jesus, com inexprimível saudade. Tantas vezes vira o mestre, gloriosamente redivido depois da morte, por que não lhe reparecia Jesus, algo que se consagrara a mais profundo recolhimento? Não se achava ali plenamente disponível entre o silêncio e a oração? Uma noite surgiu em que a ausência do mestre mais lhe pesava na alma. Concentrou-se em rogativas, lembrou e chorava quando viu alguém ali beirar a refúgio, banhado de luar. O desconhecido vinha de passo ligeiro, como quem fazia o seu próprio caminho, varando a noite. Extasiado, o apóstolo reconheceu o itinerante em que, afinal, se lhe revelou. Aurelado de luz, era o Cristo de Deus. O discípulo ajoelhou-se e alongou os braços para recolhê-lo, com mais largueza de júbilo. O augusto viajor, no entanto, passou por ele sem deter-se. O filho de Afeu levantou-se de espírito opresso, correu-lhe no encalço e gritou: Senhor, Senhor, acaso não me vês o coração mortificado de saudade? Onde vais em que não me vês as necessidades de ti? Jesus voltou, abraçou e leve a comunicou-lhe, num sorriso: Tiago, está salvo de lutas e tentações. A virtude te abençoe no recanto de paz. Vou ao encontro de Pedro, a fim de aliviar-lhe o fardo de humilhações e de lágrimas no amparo aos nossos irmãos. Dito isso, o celeste benfeitor prosseguiu viagem. Tiago, entretanto, naquela mesma noite, reuniu os pertences pobres num carro de mão e retornou ao repouso antigo. Bateu à porta, em que se lhe abriu acolhedora, e abraçando Pedro, em que lhe veio ao encontro, pode apenas dizer: estou aqui. Deus te defenderá. Alguém te feriu o coração, perdoa e esquece. Alguém te magoou, perdoa e caminha. Alguém te caluniou, perdoa e silencia. Alguém te vilipediou, perdoa e persevera. Alguém te enganou, perdoa e confia. Alguém te ofendeu, perdoa e ama. Perdoe sempre a tudo e a todos. Segue fiel ao bem, porque a justiça vem do mais alto e no instante oportuno serás devidamente justiçado, sem que tenhas necessidades de recorrer à violência ou ao desespero. Deus, que tudo vê, não te esquece e te perseverará a honra e o nome, a alegria e a paz, acima de quaisquer circunstâncias ou interesses. Imagens da vida. Anote as lições do cotidiano. Em matéria de recursos do solo, ninguém colhe e ninguém se apropria daquilo em que não foi plantado. Sem trigo moído, não há pão. A tempestade é a força em que promove a limpeza da atmosfera. O calor de tensão alta é o poder em que assegura êxito em vasto setor da indústria. No perigo surge o conforto de ultrapassá-lo. Na tentação forma-se a resistência. Fracasso traz impulso renovador. A peça aprimorada vem da oficina. A decepção em qualquer um afeiçoa o senso de escolha. Observe as aulas no endulário da existência e jamais fuja do serviço. E em tempo algum condene a obstáculos. É no trabalho e na dificuldade em que o espírito caminheiro da evolução consegue crescer e ampliar a própria visão ao rumo dos cimos. Justiça divina. Às vezes perguntas entristecido: valerá a pena ser bons nos caminhos da vida? E num átimo inventarias ingratidões, decepções e calúnias? Aquele a quem estende as mãos ontem é o mesmo a vilipedir-te hoje. A quem aquele matastes a fome outrora é o mesmo a encarnecer dos teus ideias agora. Aquele em que socorrestes no lance difícil das próximas experiências é a voz em que se ergue para consurá-lo publicamente. Aquele em que confiaste cegamente é o mesmo em que te lubridiando armou-te delicada situação. Prossegue, contudo, obedecendo à sua voz da consciência. Todos os que se dispõem a servir no mundo inevitavelmente colherão desabores. Não tem sido assim com os paladinos da beneficência de todos os tempos? Não esmoreças. Em verdade, quando fazes o bem aos outros, está fazendo a ti mesmo. Pelos espinhos, não deixes de investir na própria felicidade. A justiça pertence a Deus. O tempo falará por ti. Agradecimentos esquecidos.
Sempre ágeis e satisfeitos para manifestar a nossa gratidão pelas alegrias com que fomos favorecidos, saibamos cultivar os agradecimentos, habitualmente esquecidos ante os contratempos em que nos esclarecem, tais quais sejam o parente irritadiço em que nos impele a praticar tolerância e paciência, o constrangimento orgânico induzindo-nos a preservar os valores da saúde possível, o prejuízo em que nos amplia o discernimento, o amigo em que nos abandona, obrigando-nos a intensificar a confiança em nós mesmos, o desengano em assuntos afetivos em que nos leva a compreender os erros dos outros e a desculpá-los, a petição sonegada impulsionando nos exercícios da humildade e da persistência, o problema em que nos desafia ensinando-nos as artes de pensar como decisão e segurança, decididos a agradecer todas as ocorrências do cotidiano em que se expressam na base do a favor, lembrando-nos nos benefícios em que a vida nos oferta nos acontecimentos considerados do contra. O motor realmente assegura a movimentação do carro, nesta ou naquela direção, mas o freio é que nos evita o desastre. Refúgio. Quando a tempestade ruge, ele é o meu norte. Se a noite cai, ele é a minha luz. Quando choro, ele é o meu consolo. Se estou solitário, ele me faz companhia. Quando a ferida sangra, ele é o meu bálsamo. Se caio, ele me levanta. Quando me agito, ele me pacifica. Se desisto da luta, ele é o meu incentivo. Quando odiado, ele me ama. Se me perseguem, ele me oculta do mal e me ensina a perdoar. Quando a melancolia me invade, ele me restaura a esperança. Se me falta o pão, ele me alimenta. Quando o frio me engela, ele me alberga em seu peito. Se estou feliz, ele é a minha alegria. Por onde vou, eu o vejo. Onde estou, eu o sinto. Jesus, o meu doce e eterno refúgio de paz. Ainda. Dissesse que chegastes ao extremo cansaço, sofres sob o peso da moléstia implacável, choras a ausência de pessoas queridas, ampliou-se-de a carga de obrigações, lutastes por muito tempo sem encontrar a realização de teus mais altos ideais. A incompreensão alheia te trouxe problemas difíceis de resolver. Companheiros debandaram, prejuízos te marcam os dias, provações chegaram de improviso, afirmam que a solidão te acambrunha e declaras que tudo perdestes. Entretanto, não te rendas ao desespero. Lembra-te, ainda tem Deus.